Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Granja Mascarenhas, o canal de quem é apaixonado pela criação de galinhas. No vídeo de hoje, vou mostrar os novos bebedouros tipo copinho que adquiri, né? Os famosinhos da internet. Será que eles prestam, hein? Eu vou fazer a instalação e vou falar isso pra vocês neste vídeo. Também vou mostrar que a chuva voltou com força, graças a Deus. Eu aproveitei e plantei uns pés de moringa, né? Umas mudas que tinha aqui já esperando quase um ano. E é isso aí. E também vou mostrar que as frangas GSB já estão iniciando a postura. Pelo menos duas delas já começaram. Valeu? Então, vamos ao vídeo. Então, primeiramente, falar para vocês que a chuva voltou com força, né? Graças a Deus. Deu uma chuva bem forte logo no início da semana. Um riacho que passa aqui perto, ele ficou bem cheio, né? Esse riacho fica aqui a uns 100 metros da granja. E aí, já faz uns 3 dias que chove. Todo dia dá uma chuva boa. E a paisagem vai mudando bem rápido. Logo, logo tá uma maravilha aqui pra gente fazer os vídeos, né? Vai ser muito bacana. Eu aproveitei as chuvas, né? Terreno molhado, e comecei a plantar as mudas de moringa. Já plantei mais de 20 mudas em todo o terreno aqui ao redor da granja, e ainda tem mais algumas mudas para plantar. Eu já estava com essas mudas há mais de um ano, só esperando o melhor momento aí para plantá-las. Mas a chuva nunca vinha, né? Até por isso elas estão um pouco assim atrasadas, não se desenvolveram muito. Logo ficaram nesses saquinhos de muda, né? Não cresceram quase nada, o tempo muito quente, muito seco. A água que a gente colocava era só para mantê-las vivas. Se as chuvas continuarem e a gente tiver um bom inverno, com certeza esses pés de moringa vão fazer uma copa bacana, né? Os piquetes vão ter uma boa cobertura aí de vegetação. Além de fazerem sombra, vão servir de alimento também para as galinhas, que elas gostam bastante das folhas da moringa. Bom, agora falando dos bebedouros tipo copinho, né? Acabei adquirindo esses aí no site na internet. O mercado, vocês sabem qual é, né? Eu acredito que vocês já ouviram falar muito desses copinhos, já viram eles, muitos anúncios aqui na internet, são bem famosos, mas vocês sabem, né? Anúncios nunca dizem a verdade sobre o produto. Então, eu vou instalar eles, tem 2 ou 3 maneiras aí de instalar eles, e a gente vai ver na prática como eles funcionam. Vou instalar eles nesse balde de 30 litros, da maneira mais fácil. Normalmente se faz um furo no balde, uma broca de 10 milímetros ou 9, né? Acho que a 9 fica um pouco apertada, você tem que dar uma folgada. E aí é só rosquear, né? E apertar por dentro. Eu coloquei eles um pouco mais embaixo do que o normal, para poder aproveitar todo o volume de água, praticamente. Mas normalmente se instala eles um pouco mais acima, para ficar apoiado no balde. E assim, da forma que estou colocando, vai ser até melhor, porque vou colocar uma base quadrada, então vai ter um apoio para eles quando forem instalados. Aí está. Então, essa é a forma mais fácil de você instalar. Somente fazer o furo e fixar eles. Mas desta forma, não serão bebedouros completamente automáticos, já que você
terá que ficar abastecendo aí o balde com água. Eu quero que eles sejam totalmente automáticos, por isso vou colocar uma boia. Essa era daquelas caixas de banheiro, né, da descarga do banheiro. E vou ligar na tubulação aqui que vem da caixa de 1000 litros. Outra forma de você instalar eles é no cano de PVC de 20 milímetros ou de 25, mas você precisa de adaptadores, né? São T's com uma rosquinha lá para você conseguir fixar eles. Aí estão, né? Coloquei o balde, já liguei a água. E assim, fica bem legal, fica interessante, um visual bacana. Vocês podem ver, eles ficam bem certinhos aqui na base que coloquei, né? Base de madeira, um tamborete. Mas eu já fico pensando numa forma de deixar eles mais protegidos. No caso, vou fazer uma estrutura onde eles fiquem um pouco mais protegidos, porque são de plástico. As galinhas, se derem um tombo aqui, com certeza vai dar problema. E logo apareceram os problemas. Vazamento. Ele vazou primeiramente logo onde a gente coloca enrosca nele, né? Isso aí é mais fácil de resolver. Dá um aperto, você pode colocar uma cola, não sei. Mas teve um vazamento que acredito que não tem muita solução. Já nessa parte da borrachinha aqui, onde ele libera a água, né? A válvula. E isso eu acredito que é por causa da pressão da água. E nem é tanto, né? Porque é um balde de 30 litros de água. Só essa pequena pressão, ele já vazou. Então, se eu tivesse ligado diretamente na rede, que vem da caixa de 1000 litros, aí é que o problema ia ser sério. E aí vou regular o volume da água no balde para ver se ameniza esse problema. Caso contrário, eu troco por outros para ver se o problema continua. Mas tirando isso, é bem legal, né? A instalação é fácil, eles são um pouco maiores que os outros bebedouros que eu costumo usar aqui, esse de copinho. Porém, esses novos não tem a regulação de volume. Não dá para você regular o volume da água dentro dele, como esse modelo mais velho. Bom, vou tentar consertar esses probleminhas e vamos ver, né? Nos próximos vídeos eu conto mais sobre a experiência. Só lembrando, não esqueça de deixar sua curtida se estiver gostando do conteúdo e também considere se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Falando das GSBs, estão iniciando a postura, surpreenderam. Eu achei que elas iam iniciar a postura lá pro mês de março, mas anteciparam legal. Com 5 meses e 24 dias, apareceram 2 ovos. E quando eu vi as galinhas já entrando no ninho, né, fiz o toque para ver se tinha ovo mesmo. Constatei que tinha. Aí os ninhos nem estavam totalmente prontos, porque não tinha a cama do ninho, né? Sem capim, sem maravalha. Tava complicado. Aí eu tive que recorrer aos ninhos de uma baia lá em cima, no lugar onde estão os frangos, né? Lá ainda tinha cama nos ninhos e eu acabei pegando
para colocar nesses ninhos. A cama é de folhas, né? Folhas secas da caatinga, folha de pau de rato, essas coisas assim. Eu já estava desconfiado que elas iam dar uma antecipada, porque alguns dias eu estava verificando aí, aqueles ossos da cloaca já estavam bem abertos, né? Quando cabem 2 dedos entre um osso e outro, é porque está perto. Com 3 dedos, é porque a ave já está botando. Então, essas duas danadinhas estão bem apressadas, né? Iniciaram a postura bem rápido. Essa cinza de topete e essa outra pintada. Vou continuar servindo a ração de crescimento, pois foram poucas aves, né, que iniciaram a postura. E também não vou colocar galo junto com elas por agora. Vou esperar todas elas iniciarem a postura para estar colocando um galo aí para acasalar e a gente começar a tirar pintinhos. Não sei por que elas foram tão precoces. Normalmente galinha sertaneja balão inicia a postura com 7, 8 meses. Pode ser por causa de muitos dias ensolarados, né? A gente sabe que o fotoperiodismo ele influencia aí na maturidade sexual das aves. E os frangos estão aqui, ó. Bonitões, né? Quase prontos para a reprodução. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!